A youtuber favorita de vocês está aqui. Eu mesmo. Eu sou a favorita, né, gente? Pelo amor de Deus. Pois é. Estreia assistindo o Lil Whip. Olha que legal. Espero que a Ingrid tenha certo, porque eu vou editar depois, né? Vai ser um sacrifício. Tá. The Rose, o primeiro jogo de terror, horror da internet. É o Whip. Ó, aqui, ó. Atenda esse recado. Inscreva-se. Por volta de 2009 a 2010, a gente não tinha internet em casa. Na verdade, eu acho que nenhum brasileiro médio tinha. Então, sempre que a gente queria usar a internet, a gente recorria aos famosos modems de internet, que a maioria não deve nem saber o que é, inclusive. Mas é basicamente um pendrive que colocava dentro do PC. Não, dentro não, tu colocava no PC. Colocando dentro também, né? Ai, pelo amor de Deus, já tô imaginando o comentário dessa história. Dentro dele tinha um chip de celular, literalmente. E com aquilo tu tinha acesso à internet limitada, ou seja, ela acabava. Era comum que as pessoas que usavam aquilo tentassem entrar no máximo no seu Orkut ou no Facebook. Mas MySpace era coisa de quem tinha internet limitada já. E eu não me misturo com burguesia não. Enfim, nessa época quem mais usava o computador em casa era o meu irmão mais velho. E eu nem sabia direito o que era internet. E quando alguém me falava que era um lugar que tinha literalmente tudo, eu só pensava tipo, nossa, será que dá pra ver Sonic? Mas isso mudou lá pra 2012 a 2013. Foi nessa época que eu passei a ter aulas de informática na minha escola. Nas aulas a gente não fazia informática, a gente no máximo fazia uma pesquisa que não tinha nada a ver com informática e depois a gente podia ficar o período inteiro mexendo na internet sem supervisão. E é agora que a gente chega no X da questão. A maior parte dos brasileiros nessa época não... Eu tô imaginando como que fica a situação de uma criança inocente com um computador adulto e assistindo sem supervisão. Que legal. Tinha internet em casa. Eu sei que hoje em dia tem uma grande parcela que também não tem. Isso infelizmente ainda é a realidade no Brasil. Só que de 2010 até 2015, meu Deus, ter internet em casa era coisa de rico sim. Então quando eu conseguia ter acesso à internet era aquela ansiedade. O que eu faço primeiro? E bom, eu não sabia direito o que era o YouTube, eu só queria era jogar jogos. Ou então ver vídeo de fantasmas. Eu lembro que eu e os meus amigos a gente tinha muito medo. Então eu juntava 5 crianças amontoadas com essas cadeirinhas na frente de um computador pra ficar vendo vídeo de fantasma. Até que então alguém mais velho chegou pra gente e disse: você sabia que dá pra jogar isso aí, né? A gente não entendeu. E falar de jogo de fantasma nessa época era mais ou menos essa imagem aí. Na verdade, falar de fantasmas no geral era mais ou menos essa vibe. Nisso, então, a pessoa abre um site chamado Papa Jogos, um outro chamado Frive e, por último, mas não menos importante, o Clique Jogos. Véi, eu já joguei exatamente todos esses jogos. Vocês acreditam? Eu já joguei literalmente Free, Clica Jogos e... qual que era o nome do outro mesmo? É Papa Game, né? O que era o YouTube, eu só queria era jogar jogos. Ou então ver vídeo de fantasmas. Eu lembro que eu e os meus amigos a gente tinha muito medo. Então eu juntava 5 crianças amontoadas com essas cadeirinhas na frente de um computador pra ficar vendo vídeo de fantasma. Até que então alguém mais velho chegou pra gente e disse: você sabia que dá pra jogar isso aí, né? A gente não entendeu. E falar de jogo de fantasma nessa época era mais ou menos essa imagem aí. Na verdade, falar de fantasmas no geral era mais ou menos essa vibe. Nisso, então, a pessoa abre um site chamado Papa Jogos, um outro chamado Frive e, por último, mas não menos importante, o Clique Jogos. E em todos eles estava aberto o mesmo jogo, The House. Só um disclaimer aqui, a pessoa abriu o mesmo jogo em vários sites diferentes porque a internet era ruim. Então o que carregasse primeiro estava valendo. Amigos, eu acho real que The House foi o meu primeiro trauma de infância. Imagina só tu sendo uma criança, abrir um jogo de terror que tu não conhece nada, a única coisa que tu sabe é que ele tem jumpscare e fantasmas e o game começa assim. Meu Deus! Vocês querem que eu jogue um jogo de terror? Sejam bem-vindos a The House. Vocês querem ver eu sofrendo numa estreia? Vocês querem que eu jogue jogos de terror? Antes da gente começar a experiência, eu preciso deixar bem claro que esse game aqui tem uma história bem singela. É praticamente só um background pra justificar as imagens que a gente tá pra ver. Outra coisa, por mais singela e edgy que essa história seja, ela vai abordar temas pesadíssimos. Então dá-lhe aviso aí na tela de conteúdo sensível. Aqui, ó. Ah, tá explicado. E vamos à jornada. Ó o aviso. Ok?
Se vocês forem sensíveis, já saem dessa estreia. A nossa história por The House 1 começa com a gente olhando a casa. Essa casa aí costumava ser de uma família dos anos 70, só que um evento trágico acabou selando essa casa e toda aquela família. A família inteira deu Alt F4 do mundo, e até o momento não tem uma razão do porquê isso aconteceu. Ninguém sabe por que isso aconteceu. Nessa trama, a gente é alguém que gosta de fazer exploração urbana, e resolveu entrar dentro dessa casa pra explorar. No universo desse jogo, essa família e a casa toda tem um misticismo sobre esse local ser assombrado pela família. Uma vibe bem Amityville. Você agora está dentro da casa. Seju. A sala de jantar. Meus maiores traumas foram feitos nessa sala aqui. The House é um game point and click de padrões. Como assim padrões? Quando a gente olha pra essa sala, a primeira coisa que vai te chamar a atenção certamente vai ser o desenho que tem ali embaixo. Clicando nele, o desenho... Gente, essa moça é meio familiar, sabe? Tá parecendo a Samara vestida de preto. Ai, tadinho. Quem é a criança que desenhou isso? De uma família, eu acho. O braço da irmã tá parecendo um cogumelo. Sem ofensas. Sem ofensas do jogo, mas tá parecendo um cogumelo, de cabeça pra baixo. Um pai, filho mais novo, irmã mais velha e mãe. Mas a mãe tá parecendo uma assombração no desenho. Deve ser porque isso aqui é um jogo de terror? A mãe tá parecendo um emo. Será? Quando clicamos a primeira vez, nada acontece. Então a gente devolve o desenho. Quando a gente clica nele de novo, dá pra ver que atrás da moldura caiu alguma coisa. Era uma bola. Agora, pausa, era sobre isso que eu tava falando. Esses eram... Eu não vi nada cair atrás. Ou eu sou muito cega, ou nada realmente caiu atrás. Eram os padrões. Tanto no Game 1 quanto no Game 2, a gente vai ter alguns itens pra interagir no cenário. E o nosso único objetivo é ficar clicando neles várias vezes até as coisas acontecerem. Padrões. Agora a gente tem duas coisas pra interagir. E conforme a gente interage, as coisas acontecem. A gente só clicar. Esse primeiro cômodo dedicado ao filho menino do casal. Lembra que nos foi citado que todos os membros... Vou abaixar o volume, né? Espero que vocês ouçam. da família não estão mais entre nós? Então, assim foi o menino. Assim foi o menino. Ah, eu não tirar. Nessa parte do game, naquela janela, vai aparecer o fantasma do menino sentado, seguido da sua risada. E, bom, quando a gente olha onde quebrou o vidro na moldura do desenho, dá pra ter uma ideia de como o menino se foi. E eu não posso mostrar porque, né? Eu acho que vocês estão ligados o que tá faltando no menino. A própria bola que tá no chão deixa bem claro isso. E desse cômodo aqui a gente vai pro banheiro. Ele fez cosplay de... não acredito que eu vou falar isso. Ele fez cosplay de Gyutaro. Ou de Gyomei, né? A primeira coisa que eu analiso desse cômodo aqui é um bilhete que tem no espelho do banheiro. Feliz aniversário, mãe! A gente sabe que você tá doente, mas a gente tem certeza que em breve vai ficar tudo bem. Te amo, ok? Eu vou ajudar que agora a gente vai acompanhar o que aconteceu com a filha do casal. Gente, eu juro que eu li manga também. A primeira coisa que eu analiso desse cômodo aqui é um bilhete que tem no espelho do banheiro. Feliz aniversário, mãe! A gente sabe que você tá doente, mas a gente tem certeza que em breve vai ficar tudo bem. Te amo, ok? Eu vou ajudar que agora a gente vai acompanhar o que aconteceu com a filha do casal. Nesse mesmo banheiro, a gente também pode ver que tem um potinho no chão. Pegando ele é veneno. Se depois a gente mexer nesse pote, a gente resolver mexer de novo naquele mesmo papel, a gente consegue... Eu achando que era remédio, não era. E ver a resposta da mãe pra carta da filha. Eu amo vocês também, filhos. Eu não vou deixar vocês. Eu prometo. Ok, pelo que a gente leu do bilhete da filha, a gente tem uma mãe doente e eu presumo que ela tem uma baixa expectativa de vida. Por isso que ela promete tanto que não vai abandonar eles. Ai, eu falei que era Samara. Eu ouvi algo? É coisa da minha cabeça. Depois dessas interações, algumas coisas estranhas vão rolar. A banheira vai se encher de um líquido que eu presumo que vocês saibam o que é. Esse mesmo líquido também vai transbordar do vaso, enquanto a mesma aparição dá as caras na janela. É bem do medo isso mesmo. Interagindo com o papel de novo, dessa vez ele vai estar em branco. E ele vai estar em branco simplesmente porque essa coisa não tem mais nada pra falar pra gente. Nossa, pior que... pareceu com a Samara, fez cosplay de Samara. Eu levei susto. Daqui a gente vai pra cozinha. Bonequinha bem carinhosa. Esse é o cômodo que mais me assusta até hoje. E também é o que tem a cena mais grave. Eu Whip agora. Calma aí. Cadê? Esse é o cômodo que mais... Tô igualzinho, ó. Igualzinho.
Tá até segurando. Isso me assusta até hoje, e também é o que tem a cena mais gráfica do jogo, na minha opinião. Nessa sala a gente tem uma bonequinha pendurada num negócio, e ela é muito feia. E também não mostra utilidade alguma pra cena. O que realmente nos importa agora é aquele calendário na parede. Mexendo com ele a gente consegue ver uma data anotada, 5 de março, sexta-feira, tratamento de câncer. Provavelmente era essa a doença da mãe, a doença que ela teria baixa expectativa de vida. Provavelmente essa data simboliza quando o tratamento se iniciou, e durante esse momento, depois que a gente leu a data do tratamento, a gente vai conseguir ouvir um som de choro vindo de longe, dando a entender que a gente não tá sozinho nessa sala. Eu sei que pra você, adolescente super edgy, que gosta de assistir Urban Spooky, ver esses PNGs se movendo pode soar super tosco, mas eu já dei alguns quotes sobre isso. Continuando, isso que a gente acabou de ver é o provável espírito da filha do casal. Mas onde é que ela tá? Peraí, vocês viram isso daí? Caiu um papelzinho do céu. Quando a gente interage, a gente consegue ver que se trata de uma identificação estudantil de uma... Não foi do céu, foi do teto, ó. Foi do teto. Aluna chamada Maria S. Julie. Essa carteirinha também deixa clara que os eventos que a gente tá olhando agora se passam entre 1980 a 1983. Eu digo os eventos de agora porque o nosso personagem pode muito bem estar vindo explorar essa casa em 2005, que é o ano que esse jogo foi lançado. Enfim, é um pouco estranho esse negócio de ter caído de cima, né? Então, depois da gente analisar isso, a gente acaba vendo o corpo dela. E eu não posso mostrar, como você tem, é bem gráfico, mas, bom, aquela boneca não era sem utilidade. Ela é um mórbido presságio do que a gente tava pra ver. Obrigado por ter censurado o Lip. A sala de estar é o cômodo do pai da família. E tudo que a gente tem aqui é uma foto num quadro grande dele e um rádio no chão. E, rapaziada, no momento que eu tava escrevendo esse roteiro aqui, eu tava toda hora olhando pra trás porque eu tava genuinamente com medo. Eu não sei, esse jogo me dá calafrios de verdade. The House, a série de jogos, é um dos maiores traumas da minha infância. E eu ainda vou explorar essa pauta mais adiante no vídeo. Só que revisitar isso pro vídeo, ao mesmo tempo que foi muito legal, foi bem terrível. E se eu tava assustado durante a gravação pra escrever esse roteiro, imagina como é que eu tava jogando o jogo. Sorte que eu tava em cal pra não me sentir tão sozinho. Cara, tá aí, cara. Tô? Cara, eu tô cagando de medo, irmão. Deixa eu cheirar? Cheirar? Quando a gente interage com a foto do pai, ela aparece uma foto normal, exceto pelos olhos. Tem alguma coisa errada com esses olhos. Quando a gente interage com o rádio, ele faz o que o rádio deveria fazer e toca coisas. O que ele toca parece muito uma estática, não dá pra de fato diferenciar o que tá aparecendo ali. Quando a gente interage de novo com a foto do pai, agora sim, realmente tem algo estranho com essa foto. Eu só não sei dizer o que. E como não tem nada mais pra fazer, eu resolvo mexer no rádio de novo. Ele mexeu o olho, tá vivo o quadro? Essa música, por que eu não tô surpreso? Se a gente interage agora com o quadro do pai, ele entorta. Não demora muito, ele cai, revelando um fundo falso atrás dele. Lá dentro a gente encontra duas coisas. Uma carta, e ela diz o seguinte: desculpe e adeus, querido. Eu sou tão surpreso. Parece aí. É uma sensação que você tá sendo perseguido, cara. Tudo de ter você, eu sempre vou te amar. E a segunda coisa que a gente encontra é um revólver. E aqui a gente tem uma clara junção para as coisas darem errado. Verdade. Pausa dramática. Aquela pausa que você respira fundo, né? Não quero ofender. É dedicado à mãe da família. E ela é o motivo de tudo que a gente tá vendo agora. Ligando o interruptor, a gente consegue ver que no chão desse local tem... Nossa, você jura? A mulher tá literalmente fazendo cosplay de Samara e ela não é a culpada. Um outro papel com coisas escritas. Peço perdão a Deus pelo que eu fiz. Eu amo minha família. Então, levei eles comigo. Essa era a única coisa que eu podia fazer pra ter eles pra sempre. Seja lá o que foi que essa mãe fez, isso aqui vai acabar bem. Viu? Cosplay de Samara. Estamos sem energia, mas uma coisa que a gente não tá é sem companhia. Eu acredito que a plot tenha ficado bem clara. A mãe da família tinha câncer. E eu acho que vocês sabem que a pior parte do câncer não é o que ela faz contigo, e sim o que ela faz com as pessoas que tu ama. Nesse caso, pela carta, a mãe da família deixou claro que foi ela quem levou toda a família dela com ela. Mas não foi da forma que tu tá pensando. A gente sabe que os membros da família fizeram com si mesmos. Eu acredito que tudo isso tenha rolado depois que a mãe não sobreviveu ao diagnóstico de câncer. Então rolou o seguinte, ela partiu. E aqui eu vou entrar no âmbito meio religioso. Existe uma crença que diz que se alguém parte, a aceitação precisa ser
feita pelos membros da família. Porque se não for feita, se tu ficar chorando e pedindo pela volta dela, ao invés de rezar pelo caminho de luz dela, essa pessoa fica presa e sofrendo na Terra. E eu acredito que foi o que aconteceu aqui. A família ficou extremamente abalada pela perda da mãe, o que deixou a mãe presa à casa. E vendo o desespero do seu marido e filhos, a mãe, do outro lado, encontra um meio para que eles se reencontrem de novo. Lembra da carta? Peço perdão a Deus pelo que fiz. Fala muito claro pra mim como é que isso aconteceu com o filho do canal, porque o filho meio que... Eu acho que isso que aconteceu com... Então, né? Como é que aconteceu isso com a criança? o menino é só um jeito que o criador encontrou pra deixar a coisa assustadora. A criança engoliu uma TNT, colocou uma TNT como colar no pescoço e pronto. É um furo de roteiro que eu vou relevar. Agora, eu tenho duas coisas pra falar sobre tudo isso que a gente acabou de ver. Eu sei que boa parte do público vai achar essa explicação que eu vou dar agora sem sentido, porque pra eles é óbvio. Mas tem boa parte do meu público que não tá acostumada com duas coisas: web horror e flash player. Eu vou começar pelo web horror. Você sabe como é que a gente consumia horror na internet por meados de 2008 até 2010? Então, Lace Game, sim, eu conheço Lace. Não me julguem. Não consumia, porque praticamente não tinha. Mas o que a gente tinha era blogs com texto, creepypastas, né? E uma ou outra imagem. Esse jogo aqui é baseado exatamente nisso. O que eu mais tinha medo era do Slenderman. A creepypasta do Slenderman. Porque eu não sei, cara. Eu achava bizarro o fato de ter um homem, né? Sem rosto. E te perseguir. Vocês não tinham medo? Ou era só eu que tinha medo e acreditava nessas coisas bobas? Era só eu? Nossa. Enfim, vamos continuar, né? Sabia aquelas imagens clássicas de fantasmas que a gente via por aí, tudo preto e branco e um vulto no canto, etc? Então, esse game é totalmente baseado nisso, porque de 2005 até 2008 era esse terror de internet que a gente tinha. Eu acho muito legal como The House, sendo desses tempos, consegue nos transportar muito bem pra essa época da internet. Gostar de levar susto naquela época era difícil, gente. Agora, por que esse game é só um monte de PNG e uma trilha que se repete por ele inteiro? E principalmente, por que ele é tão monótono? A gente só fica clicando nas coisas pra tomar susto. Então, como eu falei, 2008. Antes desse tipo de jogo, o máximo que a gente tinha era o Labirinto do Medo, que foi lançado em 2004. Como eu citei pra vocês, internet ilimitada e rápida naquela época não existia. Ilimitada até existia, pra quem era rico. Só que rápida? Não. Então, pros sites fazerem a tua entrada neles ser válida, a coisa tinha que ser rápida. Na Newgrounds, por exemplo, vocês sabiam que as animações não eram upadas pra lá? O que era upado eram os PNGs e os vetores dos bonecos. Também, claro, o vetor de uma porta, de uma parede, enfim, cenário. Junto disso, uma instrução, um código que fazia a animação em tempo real no PC da pessoa. Não ter que upar a animação, simplesmente upar os meios para que o próprio site faça. Eu queria isso. Mais fácil, imagina. Eu fico sem fazer animação. Seria da hora. Essa animação na hora fazia com que as coisas carregassem mais rápido. Era por isso, inclusive, que a maioria das animações tinha um play pra tu iniciar como se fosse um jogo. E isso tudo era feito por, adivinha, Flash Player. Ai, que susto. Minha mãe me ligou e tomou um cagaço. Flash Player. E é exatamente onde jogos como The House eram feitos. A ideia era os jogos em Flash serem o mais leve possível, para que assim ninguém precisasse ficar tempo demais carregando. Ninguém tinha essa internet toda. Se a gente baixa hoje The House no computador e decompila ele, a gente vai encontrar pastas e mais pastas de áudios e fotos. Tudo isso junto de uma grande linha de códigos que instrui quando cada coisa deve aparecer. Isso deixa um jogo bem mais limitado, mas também muito mais leve. É por isso que quando a gente joga The House, fica claro em alguns momentos que se trata de um PNG passando na tela. Mas tenham em mente duas coisas, meus amigos. The House estava tentando fazer o que era terror da época. Fotos de fantasmas em preto e branco. E ele também estava usando flash para deixar tudo o mais leve possível. Todos os games daquela época eram feitos assim. E alguns jogos atuais também fizeram isso. Querem um exemplo? Todos os 6 primeiros jogos de FNAF e a Custom Night são exatamente assim. Duvida? Vai e baixa o Sister Location no teu PC, que é um dos mais longos e com mais cutscenes na época clássica da franquia. Ele inteiro pesa menos de 1 GB. Só que quando tu olha o game, ele tem cenários 3D, bonecos 3D, etc. Não, esse game inteiro é pré-renderizado. Tudo que tu vê são imagens seguidas de sons tocando na hora certa. Não tem nenhum 3D nele, são só fotos. Fotos e GIFs, inclusive. Exatamente como o Flash funcionava. Ok, tirando tudo isso do caminho, você que estava catando defeito num jogo de 2005, por favor, fica aqui comigo, porque a gente ainda tem o The House 2 pra analisar. Quando vai ser a... 5 anos depois a gente tem a sequência. Eu não acredito que eu tinha levado um susto com aquele jumpscare de grito. Eu não acredito que eu levei susto com aquilo. De The House, que nos recepciona da exata mesma forma.
Existe uma lenda que em uma cidade afastada, num local não urbano, uma pequena casa está fechada e abandonada há décadas. Essa casa pertencia a uma família, que um dia sem motivo aparente, todos os membros da família deram alta em F4 da Terra. Isso já era assustador por si só, mas a coisa ficou ainda mais estranha depois. Isso porque os vizinhos relataram ouvir gritos de uma mulher vindos da casa. E numa comoção geral de medo, os próprios vizinhos barricaram a casa. A ideia era ninguém entrar e ninguém sair de lá. E, bom, a primeira coisa que o nosso protagonista trata de fazer é remover as barricadas para entrar na maldita casa. Vocês perceberam, né? O protagonista sempre tem que ser o, entre aspas, corajoso. Ele sempre tem que fazer alguma coisa que vai dar errado no futuro. Ai, eu não gosto. Eu gosto do jogo. De um jogo da hora, sim, mas o protagonista é burro. Sempre tem que ser burro. Você agora está dentro da casa. O primeiro cômodo dessa casa é a sala de estar. E numa cômoda que tem ali a gente consegue ver uma foto da família. E sei lá, não sei se é a compressão da foto ou a vibe do jogo mesmo, mas essa família não parece estar muito de... Olha a filha. A filha parece que tem um olho negro, olheiras. Você jura que não tem nada de errado, Whip? Bem com a vida não. E no sofá que a gente tem ali, a gente também encontra uma carta. 19 de setembro de 1964. Eu sinto algo estranho nessa casa. Na verdade, sinto isso desde o primeiro dia que vim trabalhar aqui com o babá. Tenho tanto medo daquela coisa. Será que devo pedir demissão? Em The House 2, as vítimas não são só membros da família. Uma babá também acabou rodando nessa situação toda. E a sala é justamente o cômodo dela. Depois de ler essa carta, a gente consegue ouvir movimentações vindas do andar de cima, deixando óbvio que a gente não tá sozinho. Ai, meu Deus. O espírito da babá é um dos únicos que não vai tentar nos fazer mal ou nos assustar. Não de propósito. Na verdade, a impressão que dá é que ela quer nos ajudar a resolver uma pendência que tem aqui nessa casa. E vocês já... Faz sentido, né? Porque ela foi uma vítima de graça. Tipo, ela nem tinha nada a ver. Ela só tava lá pra cuidar da criança. Virou um espírito junto com os pais. Já vão entender e o que eu tô falando. Ela deixou uma pista pra gente, um bilhete escrito data de aniversário da filha. Vamos manter em silêncio. Às vezes ela fala sozinha, às vezes ela ri durante a noite e chama por alguém. Esquizofrenia. Só pode. Banheiro de novo. Tenho péssimas lembranças desse local. Curiosidade, o banheiro do The House 1 quanto do 2 tem basicamente o mesmo layout, mudando apenas pequenos detalhes. Enfim, esse cômodo é dedicado ao pai da família. Nessa área, a gente só consegue interagir com a cortina do banheiro, uma bíblia que tem um armário, vaso e a pia, a torneira no caso. Enquanto a gente tá nessa área, a gente vai ouvir bastante alguém batendo na janela, e muito possivelmente é o próprio pai. Ai, que susto. Ai, não acredito. Não, pausa, não. Não acredito. Eu tô levando susto com o PNG parado. Esse susto realmente me pegou desprevenido. Eu sinto muito pelo que eu fiz com a nossa filha. Por favor, me perdoe. Diferente do Pelo menos eu não fui a única que levei susto. Onde a peça central é a mãe, agora a gente sabe que a peça central é a filha do casal. As cartas da babá e esse bilhete do pai deixaram isso bem claro. Sendo honesto, não tem muito do que falar desse cômodo aqui. A gente só vai ver o que aconteceu com o pai, então... Esse é da filha, tenho certeza. Olha os quarto. brinquedos. Esse é o cômodo que a gente mais vai ter pistas do que tá rolando. Na parede do quarto a gente pode ver um quadro. Clicando nele, a gente descobre que se trata de um certificado de adoção. Nicole A. Mary. Ela foi adotada em dezembro de 19... Pô, tanta criança pra eles adotarem, eles adotaram essa guria aí. Meu Deus, parece que ela foi possuída. 1963. Ok, os pais são Miles G. Rush e Mary Rush. Por enquanto tá tudo tranquilo. Depois de ficar um tempo interagindo com as coisas do quarto, alguns bilhetes vão começar a aparecer na parede em uma ordem específica. E juntando todos eles, a gente consegue a seguinte frase: ela vem toda noite. Ela é muito boa brincando de esconde-esconde. Às vezes, eu sequer a encontro. Até
agora, sendo super sincero, não dá pra entender o que tá rolando. Porque, tipo, essas cartas que a gente tá vendo agora são da Nicole, a filha adotiva do casal. De quem que ela tá falando? Eu acredito que ela esteja se referindo a uma personagem ainda não citada. Lembra do bilhete do pai? Eu sinto muito pelo que eu fiz com a nossa filha. Por favor, me perdoe. Então, eu não acho que seja da Nicole que ele tá falando, pelo simples fato de que no quarto dela tem 2 camas. Eu acho que a Nicole tinha uma irmã, e essa irmã é o pivo de tudo que tá rolando. Tinha uma irmã, né? Falou certo. Não duvido que a Nicole seja essa tal irmã. Brinque comigo escrito na parede, só que o mais importante é um bilhete que apareceu na gaveta da cômoda. Nele a gente pode ver um desenho que mostra a mãe, a filha adotiva. Mais uma Samara. O pai e uma outra menina. Talvez a minha teoria seja certa. Talvez a minha teoria seja certa, porque eu não sei exatamente o que acontece. Eu quero comentar com vocês o motivo de descoberta para que essa narrativa fique de igual para igual e vocês tenham uma falsa sensação de que estão resolvendo algo comigo. Nossa. Não, eu só tô teorizando isso. Depois que a gente descobriu o segredinho sujo da família, a mocinha resolve tentar contato direto com a gente. Falei que era Samara. Véi, literalmente o cabelo no rosto e roupa branca. É a Samara, cara. Não é possível. Oh, meu Deus. A sala de trabalho é dedicada à mãe da família. Nessa sala a gente encontra uma corda caindo para um buraco e um frasco de veneno. Aqui a gente também encontra uma certidão de nascimento de uma outra menina, a Rena Rush. Diferente da Nicole e Mary, a Rena tem o sobrenome do pai, ou seja, a Rena provavelmente é uma filha biológica do casal. Detalhe que nessa certidão do ano de 1946... Porque se ela tem o sobrenome do pai, é lógico que ela vai ser filha biológica, porque não ia fazer sentido ela ser adotiva e ter o mesmo sobrenome que o pai. Mary, a mãe, ainda tá com seu nome de solteira, Mary Svensson. Isso é só um detalhe e não parece ter nenhuma interferência na trama em si, eu só quis pontuar mesmo. A filha biológica do casal nasceu em 1947 e somente em 1963 Nicole foi adotada, e algo aconteceu nesse meio tempo. Por meio de um texto que a gente tem acesso no final do jogo, a gente descobre que a babá suspeitava que tinha algo estranho acontecendo. Ela deixou isso bem claro na cartinha que a gente encontra no início do jogo. Cara, literalmente, eu já suspeitava bem quando a gente entrou no banheiro da cena do pai. Eu já suspeitei desde o início. Parabéns, Whip, tu tá sendo... Tu não tá atrasado e nem errado. Mas esse é o conhecimento, né? E ela, sem querer, acabou descobrindo que, de fato, o casal ao qual ela trabalhava tinha uma filha adotada, Nicole, mas ela também descobriu sobre a Rena, a filha que eles tinham, mas que sumiu. E descobrir isso custou a vida da empregada, que foi assassinada sangue frio dentro da casa. Nessa hora do game, algo vai acontecer, é meio gráfico, eu não posso mostrar. Só que o que acontece é tão repentino que me assustou real enquanto eu tava gravando. Fiquem só com o áudio aí. Tá, isso aí eu me assustei. Primeiro que me pegou até agora, de verdade. A partir daqui eu já não posso mais mostrar o que tá aparecendo na tela, porque digamos que a gente tá tendo uma referência do Doki Doki. A gente tá vendo a mãe da família. A Sayori, não! Eu tenho traumas com a Sayori. Ai, meu Deus do céu. O ponto é que com ela a gente também consegue a chave da safe room, a chave da sala de segurança da casa. Só que junto disso a gente também consegue um bilhete da mãe pra sua filha. Não aguento mais ver você sofrer assim. Descanse em paz, minha pobre criança. A mãe não fez o que eu tô pensando, né? Não é possível. Não é possível. Estamos na tal sala segura, e na nossa frente, um cofre com senhas. Nessa sala, a gente não tem absolutamente nada pra interagir, a não ser esse cofre. E tá, vamos analisar tudo que a gente tem em mãos agora, tá? 1947, a primeira filha do casal vem ao mundo, a Rena. A Rena é a filha biológica do casal. E segundo o que a mãe fala na sua carta, essa criança sofria desde que nasceu. Não aguento mais ver você sofrer assim, minha pobre criança. Tá, algo aconteceu e a gente sabe disso, porque no banheiro, o pai lamenta algo que ele fez. Eu sinto muito pelo que fiz com a nossa filha, por favor, me perdoe. Tanto a causa da morte do pai e da mãe ficam muito claras enquanto a gente joga o jogo. E eu não vou descrever porque, né, enfim. Só que na área em que fica a mãe nesse jogo, a gente encontra uma coisa que não bate muito com as causas tanto dela quanto do pai, que é um frasco de veneno. E somando o fato da filha dele estarem sofrendo, como a mãe disse, e a culpa que o pai sente pelo que ele fez, eu acho que ambos tentaram acabar com o sofrimento dela. Não aguento mais ver você sofrer assim, minha pobre criança. A Rena nasceu com alguma deficiência ou doença, e isso fica claro por conta de uma
foto que a gente consegue ver no jogo que eu não vou mostrar. Desculpa, os pais dela, num ato de insanidade, achando que estariam acabando com algum sofrimento, fizeram o que nos ficou claro. Pra tentar pôr uma pedra em cima disso tudo, em 1963 o casal adotou a Nicole, que acabou por ser assombrada por sua irmã póstuma. E no meio desse caos todo a gente tem a babá, que caiu aqui apenas pra trabalhar e cuidar da Nicole, mas sem querer acabou descobrindo que a Nicole era adotada, e também o motivo da adoção. Ela descobriu o que os pais da Alina fizeram com ela, e isso custou a vida dela. Depois disso, os pais não aguentaram a culpa do que fizeram e foram embora também. E eu acredito que eles tenham levado a Nicole junto. Não fica claro no jogo, na verdade o jogo nem rela perto dessa informação do que aconteceu com a Nicole, mas eu acredito que ela esteja em outro plano também. E agora a gente tá aqui, cara a cara. Tadinha da Nicole foi adotada pra ser substituída, né? Conseguiu uma babá carinhosa, graças a Deus, mas logo se foi com seus pais. Nossa senhora, a criança, né? Foi de Vasco de sem motivo. De graça. Um cofre. E vocês lembram que eu citei que a babá não queria nos fazer mal, que ela queria nos ajudar a resolver uma pendência que já tava nessa casa? Lembro muito bem. Vocês lembram? Vocês não lembram a volta, né? Pois bem, em certo momento ela nos deu um bilhete que dizia data de aniversário da filha. A Rina foi a primeira filha do casal, e colocando a sua data de nascimento como senha, 1947, o cofre se abre. E lá dentro a gente tem um bilhete da Rina. Por quê? Porque eu preciso ir, mamãe. Eu quero viver, não importa o que custe. Você ia viver, foi torcer pro time do Vasco. A gente finalmente libertou a Rina. Depois que os pais da Rina fizeram o que fizeram com ela, eles guardaram a prova cabal contra eles dentro desse cofre, o corpo dela. Ela assombrava a casa, ela assustava e brincava de esconde-esconde com a Nicole. Foi ela que fez a babá sentir aquele mau presságio com a família. E é ela que tá aqui com a gente agora. Achei que eu ia levar um susto. E assim, meus amigos, acaba The House 1 e 2. Jogos muito parecidos, mas que não têm uma história compartilhada. The House tem uma trama bem mais simples. Como eu citei no começo, a ideia desse jogo era resgatar os medos de fantasmas da internet antiga. Tendência que iria ser usada mais pra frente em projetos como Lomando ou até mesmo Run 0120, que é um game sensacional. The House 1 é isso, ele quer replicar os medos da internet antiga. Todos os cenários do jogo estão tentando replicar as fotos que circulavam em fóruns da época. Agora o The House 2 já tenta entregar mais um pouco de lore. Por mais simples que seja, eu gostei pra caramba. Ficar solucionando as coisas, é só prestar atenção. E assim, realmente o jogo tem um gráfico bom, é um jogo interessante, mesmo ele sendo antigo e meio sem graça, os sustos, o gráfico, a arte, é tudo bom. Vai ser legal. Esse jogo tem sustos muito eficazes até pra hoje em dia. Se você se interessou e quiser jogar o jogo, sabe que tu pode jogar tanto o 1 quanto o 2 de graça de forma oficial. Ambos estão na loja da Microsoft no teu PC por um valor monetário zero. Se quiser tomar os sustos, eu recomendo. No mais, é isso, meus amigos. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu tô querendo fazer há mais de um ano. E exatamente como foi no vídeo dos jogos de terror live action, eu acho que tá de boa arriscar de vez em quando. Se inscreve no canal, se puder e quiser, me segue lá no Insta, seria muito legal bater 1 milhão lá. Manda uma ideia de vídeo aí. E claro, a gente se vê na semana que vem, meus amigos. O meu nome é Ip. E tchau. É isso, gente. Acabou o vídeo. Em breve eu vou reagir ao da Ishikawa. Só esperem. Tchau.